Minha prima sempre foi 2 anos mais velha do que eu. E quando nós éramos bem pequenininhas, acabava que era uma diferença bem mínima de idade. É uma diferença pouca. E nós crescemos juntas. A minha mãe e o meu pai sempre foram assim, tranquilões, gostavam de curtir, de beber, só que são muito bem casados e eram pessoas que não tinham muita condição financeira. Então, o meu pai fazia de tudo para dar possível para nós, a minha mãe também vivia fazendo bicos, trabalhando com artesanato, com várias coisas para conseguir dinheiro e fazia freelancer, várias coisas do tipo. E muitas das vezes eu ficava na casa dessa minha prima. Essa minha prima e os pais dela, os meus tios, sempre foram evangélicos da igreja. E eles tinham uma opinião deles. Como eu vivia muito na casa dessa prima, passava férias, dormia, comia e várias vezes também, por exemplo, quando eu não tinha lanche para a escola, a minha tia me dava, né, o lanche, eu me dava o dinheiro. Muitas das vezes me levavam para viagens fantásticas, pra praia, para poder ir com a minha prima, para poder fazer parceria com ela, tal. Eu sempre tive muita gratidão e sempre tive eles como o meu exemplo de família. O fato é que quando eu fui crescendo, o tempo foi passando, eu percebi que tudo que eu gostava não era do agrado deles. E eu me importava e me preocupava muito com isso. Então eu tinha o meu jeito de ser, às vezes o meu jeito de se vestir, e quando eu chegava e tipo, eu gostava de como eu tava, mas eu falava assim, ah, não tô me sentindo muito bonita, porque eu sabia que lá no fundo eu sentia que eles não estavam me achando bonita. Então eu falava isso pra eles me darem a opinião deles, a aprovação deles, a aceitação. E quando eu falava não tô me sentindo bonita, acabava que minha prima sempre falava, ah, tudo bem, vem cá, eu te empresto uma roupa. Sempre me trocava, sempre me colocava no estilo dela, com as roupinhas mais floridinhas, os vestidinhos. Eu gostava mais de coisas mais rock, né, coisinhas mais pretas. Digo ali por volta assim dos 9, 10 anos de idade. Eu já tava começando a formar minha opinião. E nisso, o tempo foi passando e durante a pré-adolescência as coisas foram piorando. Porque o meu pai e a minha mãe, eles não eram da igreja, né? E os meus tios eram e acabava que eu ia junto com a minha prima. Só que quando eu tava lá na igreja, aí eu sentia que a galera parece que tava com dó de mim. Eram os meus amigos por pena, eram meus amigos, não sei, porque eu tava ali. E era sempre a coitada, a pobre, a que não tinha nada, a que todo mundo tinha que fazer vaquinha pra ajudar. E aquilo me deixava muito mal. Várias vezes eu já percebi que os amigos, os melhores amigos da minha prima eram dela, não eram meus. E muitas vezes eu me sentia fora dos assuntos, mesmo estando ali sempre, mesmo estando ali desde criança. Sempre senti esse distanciamento. Muitas das vezes eu queria contar alguma coisa pra minha prima, mas eu não tinha coragem. E quando a minha tia chegava, ela tinha um poder assim de persuasão tão forte que ela conseguia puxar pra ela todas as informações que eu tinha. E ela vivia falando pra mim assim, olha, não confia na sua mãe e do seu pai não, porque são pessoas que não são servos da igreja, eles não são pessoas boas para serem seguidos. Sempre que você precisar de alguma coisa, de conversar de qualquer coisa, eu sou sua mãezinha, pode conversar comigo, pode falar comigo, eu te amo. E eu me sentia muito acolhida por ela e eu amava aquela situação, né? E várias vezes eu chegava em casa e eu brigava com a minha mãe, e muitas das vezes a minha mãe vinha para conversar comigo, para dialogar, e eu me fechava completamente a ela. E até o momento em que ela chegou e falou, você tá ficando insuportável, tá ficando chata, não tô conseguindo ter um diálogo com você. Se você continuar assim, você não vai pra casa da sua prima mais. E aquilo me fazia muito mal. E com o tempo, as coisas foram passando. Até que eu conheci um garoto. Só que ele não era um garoto da igreja, ele era um garoto mais velho e ele era muito bonito. E eu fui compartilhar isso com a minha prima e com a minha tia. E não compartilhei isso com a minha mãe, porque eu não tinha muita proximidade com a minha mãe, por conta de sempre tá indo pela cabeça da minha tia. E eu, na verdade, pensava que os meus pais eram pessoas ruins, eram pessoas de má índole, eram pessoas que não eram boas o suficiente pra serem meus pais, porque eles não eram da igreja. Então, quando eu contei pra minha prima e pra minha tia, eles acharam um absurdo eu tá gostando de um homem mais velho, que loucura, que maluquice, que não deveria permitir. E esse garoto que eu gostava, ele era filho de uma amigona da minha mãe. E minha mãe conhecia ele desde criança. Eu também conheci ele desde criança, né? Desde que eu nasci ele já era vivo e era mais velho. Alguns anos de mim. Então a minha tia foi falar pra minha mãe junto com a minha prima que era um absurdo minha mãe tá fazendo com que eu me aproximasse desse menino mais velho e tal, e a minha mãe não sabia de nada que eu tava gostando desse garoto, e virou uma fofoca, uma bagunça e uma falta de confiança, porque eu contei pra minha prima e pra minha tia, mas era algo que tava dentro de mim. Nem o garoto sabia, nem ninguém sabia, e pra mim ninguém precisava de saber, mas eu tava tão acostumada a contar tudo pra elas que tava normal.
E elas contaram pra minha mãe e eu fiquei muito abalada sentimentalmente. E elas acusando a minha mãe, falando pra minha mãe quanto minha mãe era errada de permitir aquilo. E a minha mãe começou a bater boca, falando que por que eles estavam falando daquele jeito com ela, que ele era um menino bom, que ele era um menino de família boa, que ela conhecia ele desde criança e que ela nem sabia que eu gostava dele e que se eu gostava dele, pois eu tinha todo o apoio dela, porque ele é um menino incrível e que ela apoiaria sim o relacionamento. E eu fiquei tipo, nossa, minha mãe apoiou e minha tia, minha prima não. E naquele momento eu comecei a parar e pensar, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Entendeu? E eu comecei a ter um pouco mais de diálogo com minha mãe. Minha mãe chegou em mim e ela, poxa, ela ficou muito triste comigo, ela chorou, falou, minha filha, por que você nunca me contou? Por que você não se abre comigo? Eu sempre chego, converso, falo de tudo, te levo onde você quer, te busco, eu sempre quis ser sua amiga, sempre fui a sua amiga, e agora que você tá ficando pré-adolescente, que você tá começando a entrar pra essa fase de namoro, de tudo, que é a parte que eu acredito que mais posso te ajudar, você se fecha completamente a mim e conta as coisas pra sua tia e pra sua prima. Você viu o que elas fizeram com você? Você tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar. E eu chorei, pedi perdão pra minha mãe e comecei a confessar pra minha mãe as coisas que eu gostava, como eu gostava dele, quanto eu gostava dele, o que eu sentia. E minha mãe começou a super me apoiar. Minha mãe começou a brincar comigo, falando, e aí, mandaram mensagem, conversaram e tal. Fala pra ele que você quer dar uns beijinhos nele. E eu, não, mãe, mas ela brincando comigo, ela, pega logo. Mas na zoação, na hora de falar sério, ela sempre falou sério, sempre me ensinou a ter muita responsabilidade, sempre me mostrou que confiava em mim, que eu tinha capacidade de conquistar tudo que eu queria. E essa confiança que minha mãe dava pra mim foi tão importante pro meu desenvolvimento que quando eu comecei a continuar frequentando a casa da minha prima e mostrar a minha força pra elas eram completamente contra. Elas começaram a me cortar, começaram a falar que eu tava doida, elas começaram a falar que eu tava mudando, mas mudando pra pior, que não era aquilo. Minha prima começou a cobrar que eu continuasse indo na igreja e aí aquilo tava me fazendo muito mal, porque eu não me sentia encaixada mais. E ninguém era meu amigo de verdade, que eu poderia contar e tal. E toda vez que eu tava lá, eu me sentia rejeitada. Sentia que as pessoas faziam pouco caso. E aquilo foi me cansando aos poucos. E quando eu vi a minha família, meus tios e a minha prima estavam completamente fechados pra mim, completamente desgostados de mim, decepcionados com a personalidade com quem eu tinha me tornado. Eu tinha me tornado uma pessoa muito ruim, mas eu tava apenas sendo eu e me descobrindo e tendo um pouco mais de opinião própria, e aquilo me fazia muito mal, porque eu era apaixonada na minha prima. Ela era como irmã pra mim, eu fazia de tudo pra ela, tudo. Na infância, eu lembro que quando ela ia pra minha casa, eu queria colocar ela num pedestal, eu dava todos os meus brinquedos pra ela brincar. Na casa dela, várias vezes, eu ia pegar algum brinquedo, ela falava, não toca, não mexe, esse é meu, eu não quero. Ela sempre foi mais egoísta, ela sempre foi mais egocêntrica. E quando eu fui me tornando adulta e que eu fui percebendo essa personalidade, eu fui me distanciando mesmo de tudo isso. E logo, ela começou a namorar com um rapaz da mesma idade que o garoto que eu tava gostando. E foi tudo normal. Nossa, ela gostar do garoto, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. E acabou que ela começou a se afastar muito de mim. Só que ela não podia sair sozinha com ele. Todas as vezes que ela queria sair sozinha com ele, ela me chamava pra ir. Às vezes eu tinha um cinema com as minhas amigas, eu deixava de ir no cinema pra ir no parque com ela, com o namorado dela, só por estar com meu celular e fone de ouvido, como se eu nem estivesse ali pros dois ficarem se beijando e namorando e conversando e rindo, e eu lá, de vela. E quando eu precisei dela, que a gente fosse no cinema juntos, ou que ela me ajudasse, que eu queria ficar com esse garoto que eu gostava, ela sempre me deixava para depois e sempre falava que não podia, que não tinha como, que não apoiava. Então, automaticamente, isso foi desgastando o nosso relacionamento, a nossa amizade e o nosso distanciamento. Depois que eu me separei dessa família, eu percebi o quanto eu sou suficiente, o quanto eu sou boa, o quanto eu tenho opinião própria, o quanto eu não vou permitir com que os outros falam mal de mim. Eu amo os meus pais são casados, exemplo de família. Não é porque não são da igreja que não são pessoas maravilhosas, pessoas de confiança, pessoas de amor e carinho. Você vê os dois, você fala que casalzinho bonitinho. E eu me inspiro muito nos meus pais. Então eu aprendi a separar e aprendi que a gente tem que ter muito cuidado com o poder de manipulação do próximo dentro da nossa vida. Graças a Deus chegou num ponto em que Deus realmente abriu meu coração e me mostrou o caminho que eu devo seguir e o meu posicionamento e minha postura. E, infelizmente hoje eu e minha prima somos distantes porque ela pensa que eu mudei pra pior. Oi, My Cats, tudo bem com vocês?
É triste, né, saber que tem família mesmo que faz isso, principalmente pessoas que são dentro da igreja, que se julgam ou se posicionam como muito perfeitos, o exemplo, né, a ser seguido, e que se a pessoa não segue os passos dele, ele já não serve, já é uma pessoa que piorou e piorou para pior, e é muito triste, porque quando a gente tem luz, a luz dentro da gente, amor, o que a gente deseja pro próximo é luz também. Não interessa se é como a minha luz ou se é como a luz de outras pessoas, de outros caminhos. A gente tem que desejar amor e felicidade e não fazer o que essa família fez. Então eu vim trazer essa história pra gente poder ter um pouco mais de consciência sobre as pessoas que a gente admira, sobre as pessoas que falam mal dos nossos pais, sobre as pessoas que julgam muito o nosso comportamento, que colocam a gente muito pra baixo. Vamos ter um pouquinho mais de pé no chão e saber ter um pouco mais de opinião própria. Então, se você também já passou por isso, me manda sua história, o link vai estar na descrição, ou você manda pelo direct do meu Insta, de segunda a sexta, vídeos, meio-dia aqui no canal, e dia de sábado, 2 horas da tarde no canal Dia de Paula Vlog. Espero por vocês lá, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.